Bom dia então, pessoal. Vamos começar aqui a monitoria de hoje, do dia 23/5, né? Então, a monitoria hoje tem o objetivo de ver, revisar aí os conceitos relacionados a arquivos, né? Principalmente a parte teórica, que é o que está mais caindo para vocês, enquanto a gente não entrou na parte de árvore B. E a gente então hoje vai tentar passar por cima de todos os conceitos que vocês viram abordando, tentando responder às questões da lista. Então, a gente vai pegar cada uma das questões da lista e tentar dar uma olhada nos slides ou então dar uma olhada no livro para ver os assuntos que tem a ver com essa questão e o que você tem que ver nesses conteúdos para responder essa questão. Ok? Então, a primeira questão que a gente vai começar respondendo hoje, ela é referente ao capítulo 2 do livro, o livro lá do File Structures, que eu acho que vocês devem lembrar, o professor deve ter mostrado bastante, que ela pergunta o seguinte: alguns anos atrás, uma empresa que conhecemos comprou um novo compilador Java. Uma diferença entre o novo compilador e o antigo era que o novo compilador não fechava automaticamente os arquivos quando a execução de um programa terminava, enquanto o antigo compilador fechava. Que tipo de problemas isso causou quando alguns dos softwares antigos foram executados depois de terem sido recompilados com o novo compilador? Então, esse conceito aí, eu acredito que vocês chegaram a ver bastante, que é a questão de sempre lembrar de fechar o seu arquivo, sempre lembre de fechar o arquivo. É um bagulho que sempre fica sendo cobrado, né? Eu acho que desde Prog 1, lá quando vocês viram arquivos pela primeira vez, é algo extremamente importante você fazer e não esquecer, porque basicamente quando você fecha o seu arquivo, você está garantindo que o sistema operacional ele vai finalizar todos os processos que tem a ver com isso e escrever o conteúdo que você editou dentro do arquivo de fato no disco. Então, digamos que você estava lá alterando um arquivo de texto, que você está mexendo ali e tudo mais, e aí você fez várias alterações ali no seu arquivo de texto, mas meio que no fim você não fechou o arquivo. Se você esqueceu de fechar o arquivo, todo aquele conteúdo que você escreveu até então, ele estava sendo armazenado na memória RAM e não diretamente no HD ou no disco. Ou seja, quando você fechar o programa sem fechar o arquivo, tudo isso que estava na RAM, que estava no buffer da RAM que armazena todas as informações, ele vai desaparecer e simplesmente não vai ser salvo no seu disco. O disco ele vai ficar com a versão antiga do arquivo, a versão que ainda não tinha sido salvo. Então, a importância de fechar é basicamente ele descarregar todo esse conteúdo que você escreveu no buffer para o disco, certo? Aí talvez você se pergunte, mas por que que ele não escreve diretamente no disco ao invés de ficar salvando na memória RAM e só quando fechar o arquivo ele escreve no disco? Simplesmente porque o objetivo que vocês vão ver de todo esse capítulo que a gente está vendo agora, de toda essa parte de livro, toda essa parte do conteúdo da memória, é que o HD é o maior gargalo de um computador. Como assim gargalo? Ele é tipo a coisa mais ineficiente, as operações mais ineficientes, elas têm a ver com HD. Então sempre que o seu computador vai buscar alguma coisa no HD, vai abrir um arquivo, vai fazer alguma coisa do tipo, vocês percebem que é tipo a operação mais lenta que tem no seu computador. Ele leva um tempo para posicionar, qual o nome, como vocês vão ver lá, a questão do SIC, posicionar o ponteiro lá no disco, depois ler todos os dados, trazer os dados para a memória RAM. Então tudo isso leva um tempo. Acho que uma coisa que vocês podem ver muito que isso acontece é, por exemplo, quando você tem um sistema operacional instalado no HD, né, que tem aquela questão de demorar muito para iniciar. Por quê? Porque ele precisa ler literalmente todas as informações de inicialização do sistema operacional, ele tem que ler no HD e trazer para a memória RAM para o sistema operacional inicializar. Como é o HD, ele é esse gargalo, ele é a operação que mais demora, para ele, tipo, é algo que demora muito, leva muito tempo para inicializar o computador. Então a ideia aqui é justamente essa, tá? Não tem segredo. É realmente perda de dados e. Calma aí, deixa eu só. Tá, perdão, tinha acontecido um negócio aqui. Tá. Então, retomando. Então, basicamente, acessar o HD é um gargalo. A gente tem que evitar acessar o HD. Uma das formas que a gente viu que o próprio sistema operacional fazia isso é ele escrever tudo num buffer e só quando você fecha o arquivo ele escreve no HD. Isso é uma forma de tornar mais eficiente a escrita em arquivos. Ok. Então, se eu não fecho um arquivo, o que vai acontecer? Eu vou perder todos os dados que eu escrevi. Ok? Então, um dos problemas que tem na troca desse compilador vai ser o fato de que ele não vai conseguir. Qual é o nome? Ele vai perder dados. Vou até escrevendo aqui, perda de dados, referente ao fato dele não ter salvado os dados que ele escreveu em buffer no arquivo. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma resumida. Então, basicamente, vai acontecer uma perda de dados devido ao fato. Opa, mano.
Tá. E existe um outro conceito também, que vocês vão ver, que sempre que você abre um arquivo, é, sempre que você abre um arquivo, tem um problema também que acontece, é que o sistema operacional, além desse buffer que ele está salvando, ele também salva algumas referências relacionadas àquele arquivo. Então, no momento que você abrir o arquivo, ele vai salvar informações, por exemplo, qual que é o nome do arquivo, qual é a localização desse arquivo que você está acessando, você acessou esse arquivo para modo de leitura, para modo de escrita, ou coisa do tipo, e quais dados, por exemplo, às vezes também, além dessa questão dele salvar um buffer de escrita, ele também salva, por exemplo, uma parte do arquivo em memória para você ter um acesso mais rápido. Digamos que, por exemplo, fosse um PDF, ele vai salvar umas 3 páginas em memória para você ter um acesso mais rápido, mas se ele for muito grande, ele vai deixar umas páginas sem carregar, coisas do tipo. Então, aqui, o que vai acontecer? Esse overheadzinho, conforme o tempo vai passando e você for abrindo mais arquivos, ele vai aumentando. E vai chegar um determinado momento que o próprio sistema operacional ele não vai mais deixar você abrir arquivos, justamente porque você excedeu o limite de arquivos abertos ao mesmo tempo que você pode ter dentro do sistema operacional. Esse overheadzinho ele vai se acumulando, 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 e você acaba tipo, gastando mais memória do computador, o sistema operacional vai implicar que você não pode ter tantos arquivos abertos assim, ele não consegue gerenciar tantos arquivos abertos assim, então ele vai dar pau e simplesmente não vai conseguir abrir novos arquivos, ou talvez ele possa tentar fechar os arquivos que você já tinha e ele não vai conseguir salvar aquele conteúdo dos arquivos anteriores e por aí vai. Então aqui a gente vai entrar em um outro problema que seria a questão, deixa eu ver aqui o nome do conceito, é a questão dos file descriptors. Os files descriptors são justamente isso que eu falei, de você ter informações salvas, metadados salvos sobre o arquivo que você abriu, a localização dele, o tipo de abertura que você fez, se é de escrita ou de leitura, e outras coisas do tipo, algum bufferzinho, coisa do tipo. Então, esse file descriptors são metadados relacionados aos arquivos que você abriu que ficam salvos na memória para você ter a referência e o gerenciamento daquele arquivo que você está acessando no momento. Tá. Os files descriptors podem. O meu espaço ele tá falhando. Olha isso, mano. E é isso. E aí, tipo, como vocês podem ver, tipo, o fato de você não conseguir mais abrir arquivos vai começar a dar pau no seu programa, tipo, sabe aquele erro que você sempre, na hora de abrir um arquivo, você tem que verificar se ele abriu ou não? Então, justamente nesses momentos vai começar a deixar de funcionar o seu programa. Então ele vai ficar dando erro, não consegui abrir o arquivo. Aí, por exemplo, você vai tentar abrir o arquivo de novo, vai dar erro de novo, erro de novo. Ou o programa provavelmente ele vai tentar parar por não ter conseguido escrever no arquivo, ou então vai exibir um alerta para o usuário falando, ó, eu não consegui abrir o arquivo, então não tem como eu continuar, não tem como eu salvar essa operação, coisa do tipo. Ok? Então é isso. Alguma dúvida até então? Tem algo que não ficou tão claro aqui nessa questão de abrir arquivos? Abrir um arquivo, então, vai ter informações salvas aqui na memória, e só quando eu fechar o arquivo, essas informações vão ser liberadas e o conteúdo vai ser descarregado de fato para o disco e armazenado de forma permanente? Alguma dúvida sobre isso? João, explica de novo o que que é overhead, que você Ah, acabou tá. Foi citando mal. aí. Overhead, galera, são basicamente informações que a gente coloca num arquivo que não são de fato o conteúdo do arquivo. Por exemplo, um arquivo de texto. O conteúdo do nosso arquivo de texto é o texto que eu escrevi. Por exemplo, se eu estou escrevendo ali essa atividade aqui, né? Estou escrevendo aqui no meu arquivo. Todo esse conteúdo aqui é a informação de fato do meu arquivo. O que seria um overhead desse arquivo? Seriam informações adicionais que elas não são exibidas no conteúdo do meu arquivo, que elas servem para gerenciar esse arquivo. Por exemplo, data da última data de modificação do arquivo, a data onde foi criado o arquivo, o lugar onde está armazenado esse arquivo no meu computador ou na minha nuvem aqui no caso do Drive, né?
ou coisas do tipo. Então, todas essas informações que não são conteúdos, que não estão aparecendo aqui no meu texto, mas elas são informações essenciais para eu gerenciar esse arquivo dentro do meu sistema, eles são chamados de. Eles são considerados overhead. Esse overhead são basicamente esses metadados. Acho que vocês sabem o que são metadados, né? São informações, são dados sobre os dados. Então, tipo, tudo isso que eu falei de dados de modificação, essas coisas, são dados sobre o meu arquivo, entendeu? Então, são metadados. Esses metadados eles são considerados overhead e aquelas informações de gerenciamento, que não necessariamente são metadados, elas também são consideradas overhead, como por exemplo o lugar onde ele está armazenado no drive ou coisas do tipo, ok? Então, overhead é esses dois, são informações de gerenciamento de arquivos e os metadados do arquivo. Isso é um overhead. Deu para entender, Ana? Deu sim, valeu. Ok, mais alguma dúvida, galera? Não. Perfeito. Então foi isso a questão. Então, última revisão é perda de dados e existe uma chance ali de em algum momento do programa você vai ter tantos arquivos abertos que ele não vai conseguir mais abrir arquivos e vai dar pau no programa. Então, essas são as consequências de você ter trocado de um compilador que fechava automaticamente para um compilador que não fecha automaticamente. Você vai ter que atualizar esse programa para que ele passe a fechar os arquivos manualmente. Perfeito? É isso então. Agora o Antônio ele vai falar um pouco aqui sobre a questão número 2. Antônio, não Vou esquece que eu, espelhar na eu te tela passei aqui. o link, tá? Oi. Se você quiser também responder por texto aqui. Ah, tá, sim, eu vi. Deixa eu abrir sua transmissão. Antes de começar, deixa eu só colocar aqui para mostrar gravando. Olha, eu tenho tanto arquivo aberto no meu computador que ele já tá lento, eu não consigo dar o alt tab direito. Prontinho, eu tô Tá todo mundo transmitindo. conseguindo ver minha tela? Tá, tá tudo certinho aí? Sim. Eba. Sim. Você tá quase sem espaço de armazenamento, Antônio. Eu tô mesmo. Tanto na RAM quanto no disco, tô quase sem espaço. Então, eu vou responder aqui com vocês a questão 2, que também é sobre o mesmo conteúdo. Ele pergunta aqui, suponha que você esteja escrevendo uma lista de nomes em um arquivo de texto, um nome por declaração write. Ou seja, você escreve cada nome com write. Recebe o nome, write. Nome, write. Porque não é uma boa ideia fechar o arquivo após cada gravação e em seguida reabri-lo antes da próxima gravação. Então, eu lembro até que teve alguém que estava fazendo isso em um dos códigos de implementação. O que está acontecendo aqui? Tipo, a situação que ele está descrevendo é: você imagina que você tem um loop para escrever esses nomes. Você abre o seu arquivo e você escreve o primeiro nome que você recebeu e depois você fecha. Aí, quando você vai receber o próximo nome, você tem que abrir o arquivo de novo para receber o nome e dar mais um write. Então, abre o arquivo, escreve, fecha. Abre o arquivo, escreve, fecha. E ele pergunta aqui por que que isso não é uma boa ideia de se fazer. Então, eu acho. Vocês estão vendo aqui a minha tela aqui com um dos slides. Tipo, o que Sim. acontece é assim. Quando você abre e fecha um arquivo, o seu sistema operacional ele precisa fazer um monte de operações para para saber se o seu para fazer a relação entre o seu programa que está rodando no computador e aquele arquivo que você tem no, no seu HD. Então, além de você ter esse custo, o principal custo que vai acontecer é essa questão da memória RAM. Vocês lembram que a memória RAM é muito, muito mais rápida que o HD. Pode ser milhares, às vezes milhões de vezes mais rápido que o HD. Tem uma comparação que mostra que uma operação que dura 20 segundos em uma memória RAM poderia chegar a durar, tipo, alguma coisa em volta de 20 semanas no HD. Então, é uma discrepância muito grande que você tem. Quando você abre e fecha o arquivo várias e várias vezes, o seu sistema operacional ele vai ficar repetindo essas operações
de ver se ele precisa ver se o arquivo existe, precisa encontrar a posição dele no drive, ele precisa movimentar o cabeçote a, que você tem, sabe, o ponteiro que você tem, que fica em cima do disco, para identificar cada região da memória do seu disco, para que ele faz a leitura e escrita no HD. Você precisa reabrir o arquivo constantemente, e isso gera um overhead muito grande, deixa tudo mais lento. Então, o principal problema que você vai ter é essa questão da eficiência do seu código. Vai ficar muito mais lento para você. Ó, porque não é uma boa fechar o arquivo e reabri-lo. Normalmente, os programas que a gente vai implementar em C, por exemplo, você abre seu arquivo no main e deixa o arquivo aberto até você realmente terminar de usar ele. E, de forma resumida, é isso. Qual que seria. Só um instante aqui, peraí. Eu fechei um arquivo que não era para eu ter fechado. Não, mas não tem importância. De forma resumida, é isso. Você vai ter um programa que vai ficar muito mais lento e vai consumir muito mais recursos do sistema operacional. Porque nessas operações de abrir e fechar, o seu programa ele vai ter que ficar parado, esperando o sistema operacional fazer todas essas etapas para abrir o arquivo e para apresentar ele para o seu programa. E resumindo é isso. Então, Alguma dúvida? alguma dúvida? Deu para entender? De forma resumida, é mais essa questão da eficiência e do excesso de consumo de recursos do seu sistema operacional. Quando você fica repetindo essa operação, que é uma operação muito custosa, você vai consumir muitos recursos do seu sistema operacional e, além disso, você vai deixar o seu programa mais lento. Então, dificilmente é uma boa ideia você fazer isso. Às vezes, assim, por uma questão, se você está trabalhando em um sistema muito sensível, às vezes você faz isso por uma questão de segurança em certas situações, mas assim, é bem raro, é realmente muito, muito incomum você surgir essa necessidade de abrir e fechar o arquivo várias vezes. Certo? Ok. Nenhuma dúvida mesmo? Você tem algum comentário a Não, a acho adicionar, João? perfeito. É isso mesmo. Tudo certo. Então é isso. Capítulo 2, duas questões resolvidas. Vamos para as próximas.